ativa e íntima da tarefa do presbítero pastor. Que os presbíteros orem e unjam com óleo, esta passagem deixa claro que o enfermo deve chamar os presbíteros da igreja e estes devem orar sobre o doente. O que Tiago tem em mente é uma reunião oficial, uma reunião de oração com os representantes oficiais da igreja ao derredor do leito do enfermo. Que experiência comovente e profunda haverá de ocorrer nesta reunião, tanto para aquele que está enfermo, quanto para os presbíteros que estão ali com o enfermo. A instrução básica de Tiago aos presbíteros é que estes orem pela pessoa enferma. A oração é o tema primário de toda esta passagem, na qual a palavra orar é usada 7 vezes, de Tiago capítulo 5, versículo 13 a 18. O enfermo precisa de oração. E a questão do uso do óleo ou não deve fazer nublar a importância suprema da oração neste contexto. A oração, portanto, é o ponto primeiro e o mais importante. A frase sobre ele, no verso 14, não implica propriamente impor as mãos sobre o doente, embora isso possa ser feito. A frase preposicional sobre ele descreve uma situação real, na qual o enfermo se encontra deitado em seu leito e os presbíteros de pé ou ajoelhados próximos do paciente. Os presbíteros e o enfermo se encontram face a face. Várias vezes, quando vou visitar enfermos, os que os acompanham pedem para que eu me assente. Algumas vezes a cadeira está longe da cama. E eu prefiro ficar próximo do paciente, olhar em seus olhos. Este tipo de contato aquece as orações. Orar diante do sofrimento estreita relacionamentos e tornam as nossas orações cheias de vitalidade. Manton comenta que as orações devem ser feitas sobre o enfermo de tal maneira que a visão do doente possa afetar-nos, a nós, os presbíteros, e as orações possam fazer efeito também em nós. Tasker, tradutor bíblico, comentarista e ex-professor da Universidade de Londres, desenvolve esta ideia. Ele afirma o seguinte: ainda que seja verdade que eles, os presbíteros, possam interceder por uma pessoa enferma sem estar presente ao lado de seu leito, entretanto, ao vir a cena real do sofrimento, e ao orar, vendo e ouvindo aquele que sofre, não somente sua oração será de todo o coração e ardorosa, mas aquele que ali sofre, de bom grado, será mais consciente do poder efetivo da oração feita com fé, pela qual, mesmo nos momentos de mais aguda fraqueza física, a comunhão com Deus pode ser mantida. Acompanhando a oração dos presbíteros por cura, Tiago orienta sobre a unção com óleo. Tiago não explica o significado do óleo, por isso nos é difícil saber o seu exato sentido. A pessoa enferma chama os presbíteros para orar com ela. Os presbíteros, como representantes oficiais da igreja, se colocam ao derredor do leito daquela pessoa e oram pela cura dela. Não são poucos os que têm entendido que o óleo tem sua razão como recurso medicamentoso. Os presbíteros serviam nos dias do Novo Testamento como os sacerdotes serviam no Antigo Testamento. Eram eles responsáveis também pela saúde do povo, a ponto de ter Jesus curado leprosos e pedir que eles se apresentassem diante dos sacerdotes, provavelmente para que estes lhes dessem uma certificação de que estavam efetivamente curados. No caso da parábola do bom samaritano, uma das coisas que ele faz com o moribundo encontrado à beira do caminho foi ungir suas feridas com óleo. O profeta Isaías, descrevendo a condição de enfermidade espiritual do povo de Deus, a compara com aquelas enfermidades, feridas que não haviam sido amolecidas com óleo. Seja qual for a razão para o uso do óleo, este deve ser aplicado
em o nome do Senhor. Não há poder mágico, nem curativo no óleo. Da mesma forma, não há poder mágico ou curativo nos presbíteros. Todo poder e toda autoridade está em o nome de Jesus, exaltado nos céus. Dentro de sua soberana vontade repousa o poder de curar. Nada há grande demais para que ele não possa fazer. Nele está a fonte de todas as possibilidades. Ele, na sua soberania, faz quando e onde quiser. Por isso, o ato dos presbíteros é feito em o nome do Senhor. E a cura no nome do Senhor. Atos, capítulo 4, versículo 7 a 10, Lucas, capítulo 10, versículo 17, nos mostram isso. Toda a confiança é colocada no Senhor. E toda a glória, portanto, a Ele pertence. Creio que o ponto de suma importância, conforme nos lembra J. Adams, e por isto a presença dos presbíteros se torna imprescindível, repousa no fato de que Tiago deixa aberto que se o enfermo houver cometido pecados, estes serão perdoados. Evidentemente, nem todas as enfermidades são causadas por pecados específicos, mas o que se deve considerar aqui são aquelas enfermidades chamadas amartiagênicas, aquelas que têm uma gênese em um pecado, amartia. A medicina moderna tem tratado deste tema com frequência, falando a respeito de enfermidades psicossomáticas, ou melhor, enfermidades que têm a sua origem na psique, na alma, e atingem o soma, o corpo. E estas não são poucas. Paulo escreve, quando de suas instruções sobre a Santa Ceia e o estado de coisas que estavam presentes na vida da igreja de Corinto, afirmando o seguinte: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 30 a 32. Entre os leitores da carta de Tiago, conforme ele mesmo afirma, haviam aqueles que tinham no coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, versículo 14 do capítulo 3. E conflitos e contendas que há entre vós, conforme ele registra no capítulo 4, verso de número 1. Cobiça pelas coisas materiais, pelo conforto e mais posses, capítulo 4, versículo 1, 3, 13, 16. Discriminação contra o pobre, capítulo 2, versículo 1 a 13. Reclamações de uns para com os outros, capítulo 4, versículo 11, capítulo 5, versículo 9. Uma falta de unidade prática, uma falta de fé, uma ausência de amor, capítulo 1, versículo 22 a 27, 2, 14 a 26. Foi por isto que Tiago estava bastante inclinado a pensar que pecados específicos estavam na base e eram causas das enfermidades físicas. Ciúmes, inveja, cobiça, preconceitos, conflitos causam abatimento de alma que se reflete no corpo. Os presbíteros, quando chamados a orar pelos enfermos, devem estar cônscios da possibilidade de pecados serem a causa das enfermidades. A pessoa que está pronta a chamar os presbíteros da igreja, via de regra, está aberta a confessar pecados e receber cura física e cura da alma, cura espiritual. Entendendo que uma confissão genuína fora feita, Tiago promete que o pecado da pessoa enferma será perdoado. Esta visita se torna uma preciosa oportunidade para aconselhamento espiritual.